Nós somos um grupo diversificado, né? A Camargo Corrêa tem desde construtora, que é a origem do grupo e que tem uma expertise em hidrelétricas. Acho que quase metade das hidrelétricas do país foram construídas pela Camargo, mas a gente também atua em cimentos, atua também em calçados, têxteis, enfim, uma diversidade grande. E a partir até de adesão à Carta Aberta ao Brasil, a gente teve um impulso importante para criar uma agenda climática no Grupo Camargo Corrêa. Uma agenda com 9 compromissos, que foi desenhada a 400 mãos, foram cerca de 200 profissionais de todas as empresas envolvidas, muito nessa ótica, como o professor falou, quer dizer, vamos analisar quais são os riscos e as oportunidades para os nossos negócios, entendendo qual é o impacto dos nossos negócios no clima e como que o clima, as mudanças climáticas, podem impactar os nossos negócios no futuro. E eu acho que, em relação a Rio+20, eu estava também lendo um artigo do Inácio Sachs, na página 22, e achei interessante que essa conferência vai ser uma das conferências interessantes para tentar trazer justamente a questão de geração de empregos e autoempregos num país, né, ou num modelo de desenvolvimento mais sustentável, que depende de como a gente vai definir isso. Eu acho que tem várias questões que estão colocadas aí que ainda estão em aberto. Mas olhando para a questão, né, econômica recente e o grande desafio, né, que é nos próximos 10 anos, e se refere à necessidade de criar 440 milhões de empregos, né, tremenda oportunidade se a gente conseguir colocar de pé um modelo de desenvolvimento econômico de baixo carbono, porque aí os green jobs e etc. podem ser uma tremenda oportunidade. Primeiramente, queria salientar a importância desse evento. Eu acho que depois de um ano, quando nós fomos signatários à Carta do Clima, é muito importante a gente fazer, né, no caso aí junto com o Etos, uma revisão dos nossos pensamentos, das nossas intenções e das nossas realizações. Sobre a questão de o Brasil ter a sua importância dentro do cenário mundial, concordo com a Carla, eu sou realmente um otimista. Riscos e oportunidades, tal como o professor Sérgio comentou. Eu acho que esse próprio momento que a gente vive hoje aqui, ele já espelha a nossa capacidade da mobilização do empresariado brasileiro. Boa parte de grandes empresas estão aqui representadas, e eu acho que com esse tipo de modelo, da qual o governo também tem uma participação importante, a participação na COP15, eu acho que ela... Os resultados todos nós sabemos, mas eu acho que a mobilização brasileira e a marca brasileira foi colocada. E temos, eu acho que no Brasil, todo um aparato propício de oportunidades e também de riscos, lógico, mas de oportunidades para que a gente se marque como uma maneira muito efetiva dentro do cenário mundial. Bom, no caso de biocombustíveis líquidos para transporte, né, que a gente normalmente pensa no etanol, bioenergia é mais amplo do que biocombustíveis líquidos. Mas no caso de biocombustíveis líquidos para transporte, etanol, biodiesel, etc., a parte do Brasil ainda é um setor que é muito regulamentado, né, ainda depende muito de regulamentação. Então, a definição de sua competitividade, a definição da manutenção da sua liderança passa pela definição das políticas públicas, as políticas de mistura, etc. Algo bom para a gente, que dá boas perspectivas da manutenção da nossa liderança mundial nesse tema, é que a adoção de biocombustíveis passa necessariamente pela redução de emissões. Então, a maioria das legislações sendo estabelecidas internacionalmente hoje para a redução de emissões no transporte, para a adoção de biocombustíveis, estabelecem targets, né, estabelecem metas de reduções de emissões para os combustíveis, porque não são todos os biocombustíveis que são iguais. Alguns reduzem mais as emissões do que outros. E dessa maneira, então, a pegada de carbono já começa a trazer um diferencial competitivo de verdade para o etanol brasileiro. Só como título de exemplo, a legislação da Califórnia, por exemplo, que eles estabelecem metas de redução das emissões no transporte, essas metas podem ser atingidas de diversas maneiras. Uma delas é misturar biocombustíveis. E dependendo da qualidade do biocombustível que você mistura e da sua pegada de carbono, maior é o interesse de utilizar aquele combustível. Então, através dessa regulamentação,
os diferenciais de preço, como o professor colocou, e os riscos são mais bem acessados e há um incentivo para aqueles que possam investir mais e que possam produzir um produto de maior qualidade em termos de emissões. Acredito que no curto prazo, os exemplos aqui foram dos mais ricos possíveis, demonstram que todas as organizações aqui comprometidas e outras que ainda não estão nesse grupo de trabalho, hoje possuem suas metas, realizam seus inventários, monitoram as suas emissões, tanto individualmente quanto no seu próprio setor, até para uma questão de benchmark e comparação. Isso traz já resultados de maior eficiência e a possibilidade de melhorar e trazer uma economia de baixo carbono para aquela produção ou para aquele segmento. E no Walmart não é diferente, nós temos metas claras, definidas, por exemplo, para a operação das nossas unidades, das nossas lojas, centros de distribuição, como, por exemplo, a redução em 20% das emissões de gases de efeito estufa até 2012, e aí a gente fala muito na eficiência energética e, principalmente, na redução das emissões de gases de efeito estufa relacionados aos sistemas de ar-condicionado e refrigeração, que no varejo são as fontes que mais são os nossos ofensores aí nesse sentido. E para as novas lojas, novas unidades que vêm sendo concebidas, as nossas metas estão relacionadas a uma maior eficiência ou uma redução em pelo menos 30%. E a gente já tem modelos de lojas, que é o que a gente chama de lojas ecoeficientes, apresentando resultados extremamente interessantes, atingindo essa meta e, em muitos casos, superando esse percentual, chegando a 60% menor emissão de gás de efeito estufa, quando a gente olha só a operação de um hipermercado, por exemplo. No caso especificamente das emissões de gás de efeito estufa relacionadas à cadeia de suprimentos, acho que dá para trazer alguns exemplos pela pergunta do que a empresa vem fazendo. A ratificação desses compromissos com a cadeia de suprimentos vem demonstrando, por exemplo, a construção de um compromisso junto com o Ministério da Pesca e os nossos fornecedores de pescados, o lançamento recente de uma série de produtos provenientes da pesca da região amazônica, produtos certificados com rastreabilidade, o que garantem o desenvolvimento do bioma amazônico e permitem com que aquela localidade, aquela região, mantenha suas florestas em pé, que as áreas degradadas possam ser recuperadas por conta de ter a oportunidade do desenvolvimento, e a gente entende que isso é fundamental. Eu queria, antes de começar a falar um pouquinho de Vale, né, pegar um pouco o fio da meada da branca do professor Bessman, para a gente contextualizar isso. A gente entende que a questão da mudança climática está mal assentada efetivamente no mundo, a gente está com um dilema internacional importante. As pessoas, os países ainda não acordaram a necessidade desse acordo internacional. Então, o final das contas é que as soluções não vão poder se aguardar, a gente não vai poder aguardar soluções apenas no nível de acordos internacionais amplos, etc. As soluções vão ter que vir de várias formas e só uma somatória, possivelmente, de soluções é que vai ser possível atacar esse problema com eficiência. Então, por exemplo, uma proposta que eu queria colocar até o governo brasileiro, a gente começar a discutir, são acordos bilaterais. Né? Se a gente fala de soluções que o Brasil pode ofertar ao mundo, claramente foi colocar 17% das emissões globais são de degradação florestal, mudança de uso do solo, e do Brasil, cerca de 60%, 70% advém dessa mesma fonte. Então, a grande contribuição do Brasil, nesse sentido, de redução das emissões, vem a partir da questão florestal. E para você reduzir a degradação, você acabar, enfim, com o risco que se impõe sobre o nosso patrimônio natural, você precisa dar uma alternativa econômica para as pessoas que vivem hoje desses ativos, para as pessoas que vivem ao redor desses ativos. Então, uma outra sugestão, né, é que se trabalhe melhor a questão da economia florestal no Brasil. Né? Você tem alternativas hoje, se a gente vê essa sala aqui, a gente só vê madeira, praticamente. Né? E, no entanto, a nossa economia florestal ela é bastante pequena, se você pensa em termos comparativos com o resto do mundo.